Olá, bem-vindos à aula Semântica. As relações entre as palavras. Conteúdos: denotação, conotação, monossemia, polissemia, hiperonímia, hiponímia, holonímia, meronímia, sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, homofonia, homografia, ambiguidade. As relações entre as palavras. As palavras são definidas em relação às outras. Por isso, na estrutura do sistema lexical, elas estabelecem diversos tipos de relações entre si. Vamos examinar algumas dessas relações. Denotação. É o emprego das palavras no seu sentido próprio, comum, aquele que consta no dicionário. Conotação. É o emprego das palavras em um sentido figurado, que depende do contexto. Então, teremos sentido denotativo, cor escura, negro. Sentido conotativo, luto, tristeza, morte. Monossemia. Caracteriza as palavras que têm apenas um significado, as que se utilizam na linguagem científica. Polissemia. Caracteriza as palavras que possuem vários significados relacionados entre si, e só o contexto permite identificá-los. A polissemia está na base de inúmeros jogos de palavras, como por exemplo, qual é a diferença entre o estudante e o rio? O estudante deve deixar seu leito para seguir seu curso, enquanto o rio segue seu curso sem deixar seu leito. Na primeira ocorrência da palavra leito, o sentido está relacionado com a palavra cama. Na segunda ocorrência da palavra leito, o sentido está relacionado com a palavra margem. Pode-se explorar a polissemia usando a mesma palavra com sentido diferente. No exemplo, é a conhecida frase de Pascoal: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Na primeira ocorrência da palavra razões, o sentido está relacionado com motivações, motivos. Na segunda ocorrência da palavra razão, o sentido está relacionado com faculdade de julgar, de raciocinar. Hiperonímia. São as palavras que pertencem ao mesmo campo semântico e apresentam um sentido mais geral em relação aos hipônimos. Hiponímia. São as palavras de significado mais restrito em relação aos hiperônimos. Então, teremos hiperônimo, árvore, hipônimos, macieira, cerejeira, laranjeira. Holonímia. A palavra remete-se a um todo. Meronímia. A palavra refere-se a uma parte da holonímia. Então teremos holonímia, carro, meronímia, o volante, o banco, o pneu.
Sinonímia. São palavras de sentido aproximado que podem ser substituídas umas pelas outras em diferentes contextos. Como exemplo, contente, alegre, fiel, leal, habitar, residir. Antonímia. São palavras que se opõem pelo significado. Como exemplo, amor, diferente de ódio. Doce, diferente de amargo. Entrar, diferente de sair. Casado, diferente de solteiro. Bonito, diferente de feio. Homonímia. São palavras que têm a mesma pronúncia, mesma grafia e diferentes significados. Como exemplo, rio igual verbo rir. Rio igual substantivo. Manga igual substantivo fruta. Manga igual substantivo parte da roupa. Manga igual terceira pessoa do singular, verbo mangar. Paronímia. São as palavras que têm significados diferentes, mas aproximam-se pelo som e pela grafia. Como exemplo, imigrante, que se estabelece em país estrangeiro. Emigrante, que sai da sua pátria para viver em outro país. Cumprimento, uma saudação, um elogio. Comprimento, extensão de algo, dimensão. Imergir, estar imerso, afundar-se. Emergir, aparecer, vir à tona. Homofonia. São palavras que têm igual som, mas grafia e significados diferentes. Como exemplo, conselho, grafado com S, igual, opinião, ensino, aviso, parecer. Conselho, grafado com C, igual, divisão administrativa, distrito, município. Cela, grafada com C, igual, compartimento em uma cadeia. Cela, grafada com S, igual, acento, verbo selar. Acento, grafado com C, igual, sinal gráfico. Acento, grafado com 2 S, igual, banco, cadeira. Homografia. São palavras que têm grafia idêntica, mas significados e sons diferentes. Como exemplo, molho, igual, líquido, caldo. Molho, igual, feixe, verbo molhar. Olho, igual, órgão da visão. Óleo, igual, verbo olhar. Sede, igual, vontade de beber. Sede, igual, lugar. Ambiguidade. É a duplicidade de sentidos que pode haver em uma palavra, em uma frase ou em um texto inteiro. Quando empregada de forma intencional, a ambiguidade será um recurso de construção.
quando ela é o resultado da má organização das ideias ou do emprego inadequado de palavras, será um problema de construção. Ambiguidade como recurso de construção. A ambiguidade pode ter um importante papel na construção do humor, mas esse recurso não se limita apenas às anedotas, pois é muito utilizado nos quadrinhos, em textos publicitários, literários e humorísticos. Como, por exemplo, a peça publicitária do sorvete Milka da Kibon. O enunciado da parte superior apresenta intencionalmente uma ambiguidade. Logo, os adjetivos bonito, gostoso e a locução adjetiva com recheio participam da construção da ambiguidade, pois podem tanto se referir a uma pessoa quanto a um alimento. Ambiguidade como problema na construção. Para tornar preciso o sentido de um enunciado, a linguagem escrita dispõe apenas das palavras. É por isso que, se quisermos um texto preciso e claro, precisamos empregar as palavras adequadamente, evitando as ambiguidades que não sejam intencionais. Uma causa muito comum da ambiguidade é o emprego de pronomes possessivos. Observe a seguinte situação. Antônio e Felipe conversavam ao telefone. Em certo momento, Felipe disse: "Encontrei o Armando e ele me disse que estava na casa de seu irmão." Analisemos. Quais são os possíveis sentidos da frase dita por Felipe? Primeiro, Armando estava na casa do irmão de Antônio. Segundo, Armando estava na casa do irmão dele. Percebemos que, em determinadas situações, a ambiguidade pode gerar problemas de comunicação. Finalizamos por hoje. Assista em nosso canal. Linguagem, ação e interação, estrutura das palavras. Obrigada por assistir. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho. Até a próxima!